Boa noite, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. Esta é a playlist Meditando com Descartes e hoje vamos tratar do capítulo 02, a hipótese do gênio maligno. E se tudo mais não fosse? Bom, na verdade, a hipótese do gênio maligno é a conclusão da primeira meditação de Descartes, né? Quer dizer assim, essa meditação ela se constrói em torno da dúvida, do conceito de dúvida. Ela começa com a dúvida, como a gente conhece, passa para a dúvida metódica e chega à dúvida hiperbólica, né? Bom, vou tentar ser muito rápido aqui, porque o cerne desse capítulo do Meditando com Descartes é o gênio maligno, é a conclusão. Tá? Por quê? Porque, de certo modo, Descartes poderia ter... não precisava ter passado por esse processo de começar pela dúvida e acabar na dúvida simples, da metódica, depois da hiperbólica. Ele podia ter ido direto para o gênio maligno, mas é uma questão de estratégia e eu vou explicar isso também. Bom, mas Descartes começa, obviamente, o que é pela dúvida? A dúvida simples. Temos motivos para duvidar do nosso aparelho cognitivo, da nossa relação cognitiva do mundo? Aparentemente, não. Mas, sem dúvida nenhuma, sabe, a gente erra, a gente falha, né? Isso acontece, né? A gente fica na dúvida, né? E o que é estar em dúvida? Estar em dúvida é quando você tem diante de si duas alternativas, até mais de duas, mas digamos, duas alternativas, as duas são verossímeis, as duas te parecem possíveis, e você não sabe escolher exatamente qual seria a verdadeira e qual seria a falsa. Você precisa observar com uma atenção redobrada para tomar, digamos assim, a decisão correta. E às vezes nem assim você toma, às vezes você erra, né? Outras vezes por distração, etc, etc. Mas isso é uma dúvida, a dúvida comum é quando você tem duas hipóteses concorrentes que parecem igualmente verdadeiras, né? Isso põe você num estado de dúvida que redobra a sua atenção. Posto isso, quer dizer, assim, Descartes diz, então, para averiguar, para investigar qual a precisão do meu aparelho cognitivo e qual o índice de verdade do conhecimento que ele é capaz de alcançar, vamos partir para uma dúvida metódica. O que seria uma dúvida metódica? Nesse caso, seria ao primeiro sinal da possibilidade de uma dúvida quanto a qualquer uma das minhas capacidades intelectuais, né? Sensibilidade. Para Descartes são 4 modos de pensamento, ou 4... agora me fugiu a palavra. Capacidade, mas não é a capacidade a palavra. Tá? Cognitivos. 4 ferramentas, ai, meu Deus! Como é horrível a gente, às vezes, esquecer as coisas. Não é capacidade, mas falemos de capacidade. Memória, primeiro, sensibilidade, os sentidos. Tato, visão, olfato, audição. Memória, imaginação e o que a gente vai chamar de entendimento. Quer dizer, que é essa capacidade de abstrair e conjugar, analisar e sintetizar, essa coisa que trabalha os dados da memória, da imaginação e dos sentidos, que todos juntos produzindo analogias, produzindo abstrações, produzindo sínteses, produzindo análises, isso é tudo feito pelo entendimento. Então, são essas 4 capacidades, vamos chamar assim, porque me fugiu a palavra, né? Então, ao menor sinal de uma possibilidade de duvidar de qualquer uma dessas capacidades, eu a rejeitarei por completo. O
que é um contrassenso, mas quer dizer assim, a gente está, na verdade, iniciando, e isso é importante dizer, estamos iniciando um experimento mental, um experimento, eu diria até espiritual, não é? Acho que Descartes preferia até esse termo, né? Então, comecemos pelos sentidos. Temos razões para duvidar dos sentidos? Não. Né? Sabemos que às vezes os sentidos falham ou nos enganam, apresentam um primeiro quadro que não corresponde à verdade, à realidade, tal qual ela é. Por uma série de razões, quer dizer, se produzem distorções. Então, por exemplo, o Sol parece pequeno, porque está muito longe, etc. Ele parece pequenininho, mas na verdade ele é muito grande. Aquela árvore, na medida que eu vou me aproximando dela, ela parece crescer, mas ela está lá, quieta no lugar dela, eu é que estou me aproximando, e quanto mais perto eu fico, maior ela aparece. Eu pego um graveto, enfio esse graveto na água, o graveto parece que fica torcido, né? Aí eu tiro, ele volta ao normal, ele volta a se tornar reto. Né? Que estranho. Ele se torce e ele, enfim, né, se dobra dentro da água e depois volta ao normal. O que é isso? Isso é verdade? Isso acontece? Não, isso não acontece. Os ursos, os pássaros, todos os animais que pescam sabem disso, né? Eles trabalham com essa distorção que a luz produz quando penetra na água, né? Quer dizer, então, todos os animais sabem disso, nós também sabemos. Então, quer dizer assim, a mente, tanto humana quanto animal, ela é capaz de, naturalmente, instintivamente, corrigir as distorções dos sentidos. Então, essas falhas, essas supostas falhas, né, que não são exatamente falhas, elas são corrigidas pela nossa mente sem problema nenhum. Então, não é que os sentidos erram, mas como eu assumi o compromisso de rejeitar aquilo, qualquer capacidade minha, ao sinal do primeiro possibilidade de erro, então eu rejeito os sentidos. Bom, então vamos à memória. Tá? Aí Descartes vai usar na passagem entre a sensibilidade e a memória, ele vai usar um dos argumentos mais lindos, que é aquele, eu até uso na capa em francês, que é o argumento do sonho. Que ele vai dizer, ora, eu não posso duvidar, quer dizer, esse argumento contra os sentidos se esgota quando eu penso, eu tenho certeza que eu estou aqui diante de uma câmera gravando um vídeo que depois eu vou colocar no YouTube. Então eu não posso duvidar disso. Sim, não posso. Mas acontece o seguinte, eu tenho a experiência do sonho. Hoje mesmo sonhei. Tive lá uns sonhos até não muito agradáveis, mas que naquele momento pareciam verdadeiros. Verdadeiros por quê? Porque eu vivi aquele sonho na carne. E aí você se vê diante de uma situação que é muito estranha. Você tem sensações sem ter objetos. Os objetos são puramente mentais. Então você tem sensações físicas que são puramente mentais, não dependem de objetos exteriores. Que susto, que loucura é essa? Não é? Que loucura é essa? Então os objetos não são condição de possibilidade para representações sensíveis? É verdade, tem os sonhos. Então, nesse exato momento, não só a sensibilidade é posta definitivamente em xeque, como a minha memória. A minha capacidade de distinguir memória e imaginação. No limite, é essa questão do sonho. Porque tem um determinado momento em que eu estou dormindo, mas acreditando que estou vivendo aquele sonho. E vivendo aquele sonho como se aquele sonho fosse a vida. Não é? Não sei se já aconteceu com vocês de morrerem em sonho. Eu me lembro de, pelo menos uma vez, ter sido
Na verdade, eu não morri, mas eu fui esfaqueado, atacado, assim, eu tive a impressão que eu morri, mas enfim. Então, na verdade, com o argumento do sonho, também coloca em xeque essa relação entre memória e imaginação, que é o que, vamos dizer assim, define. Quando você perde essa capacidade de distinguir a memória, o que é memória e o que é imaginação, você enlouquece. Isso é a loucura. Não é? Então, de repente, eu tenho argumentos aqui para duvidar da memória e da imaginação. Sobra aí, Descartes vai usar para representar o entendimento a matemática. Ele diz assim, bom, mas a matemática, digamos que a matemática está imune a isso, porque ela é puramente abstrata. Tá? 1 e 1, o que é 1 e 1? Não. Mas aí é que entra o argumento, começa a entrar o argumento do gênio maligno. Ele diz, mas tudo bem, essas ideias são ideias puramente abstratas, talvez até inatas, mas por que eu acredito que elas são verdadeiras? Por que eu acredito que 1 e 1 são 2? E se eu tivesse sido criado, ou se a minha mente estivesse dizendo que 1 e 1 são 2, quando 1 e 1 tem o resultado poderia ser outro. O resultado poderia ser outro. Como é que eu tenho certeza que o resultado de 1 e 1 é 2? Né? E se eu tivesse sido criado por um ente, né, que me engana por algum motivo, que não me permite ter uma leitura da verdade do mundo? Tudo bem, ele está usando o argumento do Deus Criador aí, que não é um argumento hoje, modernamente, as pessoas têm, vamos dizer assim, uma certa vaidade intelectual de serem ateus, né? Ateias, as pessoas são ateias. Mas, enfim, mas, digamos, é a questão de Kant, né, de certo modo. Como eu posso ter certeza de que as minhas representações, mesmo as mais abstratas, são verdadeiras, correspondem a alguma coisa de verdadeiro? Como é que eu posso ter certeza disso? Não posso. Descartes vai dizer, não tenho aqui fundamento para isso. Aí, essa dúvida que era metódica vai se tornar hiperbólica. Eu vou supor que fui criado por um gênio maligno, cujo prazer, cuja finalidade é me enganar. Então, não há representação nenhuma das minhas representações sensíveis, imagéticas, memoriais, puramente abstratas, nenhuma representação mental minha, nenhum pensamento meu é verdadeiro. Aí é que eu digo, aí é um argumento que eu digo, ora, isso já não é mais uma dúvida. A dúvida hiperbólica é, na verdade, uma negação. No texto, inclusive, eu cito o próprio Descartes, e está na cara que ele está propondo uma negação. Ele diz assim, olha, eu vou propor o seguinte experimento. Se tudo é falso, então, quando eu me coloco uma dúvida em que duas alternativas concorrentes parecem igualmente verossímeis, na verdade, as duas são falsas. Não existe a possibilidade da verdade. E esse é o jogo do gênio maligno. Quem viu o filme Matrix lembrou imediatamente dele, porque esse é o jogo de Matrix. Não é? Quer dizer, não existia dúvida, nada daquilo era verdade, tudo era falso. Né? E essa é a hipótese do gênio maligno. Tá? Por outro lado, quer dizer, a hipótese do gênio maligno é exatamente, como no filme, a hipótese gnóstica, que tanto se fala, ou tanto se falou já, né? Quer dizer,
que é a hipótese de que esse mundo foi criado não por um Deus generoso e bom, mas por um demiurgo mau, malévolo e falho. Quer dizer, essa ideia atravessa toda a antiguidade, tá? Eu não vou entrar nessa questão agora, tenho muito interesse em entrar em outro momento, que é essa questão gnóstica, que teve o seu momento no ambiente intelectual, né? Pelo menos no ambiente que eu andei próximo, e eu refleti bastante sobre ela, então tenho algumas coisas a dizer. Mas não é a questão agora. O que interessa para nós é perceber que, vejam, Descartes está justamente se remetendo a essa questão gnóstica. Tá? O gênio maligno nada mais é do que o demiurgo, que já está em Platão, etc, etc. Tará. A Cabala lida com isso, né? Enfim. Tá? E diante dessa hipótese, qual é a única estratégia que eu posso adotar? É a estratégia da negação. Ou seja, eu não vou deixar que nenhuma ideia minha dure o suficiente para erguer pretensão de verdade, para sequer gerar uma dúvida. Pô, mas será que isso é verdadeiro? Será que isso é falso? Não, tudo é falso. Então eu vou me colocar num estado de que quem já fez meditação conhece, que é um estado mental muito específico, alcançável, que é um estado de escuridão e silêncio mental, né? E que na vida cotidiana é um estado mental trivial, porque, quer dizer, quando a gente está dormindo, quase pegando no sono, em que a gente começa a já não distinguir mais, nem nomear mais as coisas. Então aquele carro que passa lá longe numa noite de chuva pode ser o mar batendo também, né? Você começa meio que a divanear até que de repente você apaga e dorme, né? Esse momento entre a vigília e o sonho é muito parecido com esse estado mental que você vai produzir por vontade própria, né? E que, de certo modo, na meditação vipassana, você também produz. Tá? Quer dizer assim, então, assim vai se encerrar a primeira meditação. A primeira meditação de Descartes se encerra nesse estado de perplexidade diante da hipótese de que tudo seja falso, e você reagindo a isso, se colocando num estado mental muito específico, de absoluta introspecção, onde nenhuma ideia pode durar a ponto de produzir a mínima pretensão de verdade. Acaba a primeira meditação. Como eu disse no comecinho, Descartes poderia ter simplesmente, em vez de ir progressivamente avançando na dúvida, como eu mais ou menos resumi aqui, ele podia ter ido direto para aí e construído uma dúvida assim, bem moderna. Vamos pegar a hipótese, então, de que tudo é falso, vamos criar aqui um experimento mental onde tudo é falso. Como é que é? Ele podia ter feito isso. Eu acredito que ele opta por esse caminho por dois motivos. Primeiro é para mostrar porque para Descartes a sensibilidade é um modo do pensamento, né? Isso fica claro no momento que ele coloca em jogo o argumento do sonho, né? Em que você pode ter sensações sem ter objetos. Então, também a sensibilidade é um modo do pensamento. Então, memória é um modo de pensamento, imaginação é um modo de pensamento, entendimento é um modo de pensamento, a própria vontade é um modo de pensamento, tá? Mas aí é uma outra instância. Aí já estaremos de outro lado. Estamos falando só da cognição. A vontade não está envolvida na cognição, né? São modos do espírito, né? Então,
O entendimento, tudo é pensamento, inclusive a sensibilidade. Né? Quer dizer assim, essa trajetória que ele faz é para mostrar como é que esses modos estão sempre misturados uns nos outros. Você não tem nunca uma pura sensibilidade, uma pura memória, uma pura imaginação, um puro entendimento, né? Tudo está sempre misturado. E segundo, por um efeito dramático. Porque a gente não pode esquecer que Descartes ele não está fazendo um exercíciozinho de lógica, ele está produzindo um experimento existencial. Esse experimento mental é também um experimento espiritual, isso é para ser feito, vivido em toda a sua angústia e perplexidade. Senão, vira um joguinho de filósofo analítico, desculpe meus amigos filósofos analíticos, tá? Quer dizer assim, vira um joguinho mental, não é um mero joguinho mental, tá? É uma experiência. Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui. Novamente, como toda vez eu digo, é preciso que se leia o texto. Eu vou botar aqui nos comentários o endereço, o link lá do weblivro Meditando com Descartes. Quem ouviu essa conversa, por favor, vá lá ler. Eu fiz sempre procuro escrever as coisas o mais sintéticas possível para que as pessoas possam ler rapidamente. Entendeu? Não tem muita lenga-lenga. Talvez até por isso, né, porque é muito condensado. Esse é o meu objetivo. Até para que... Eu prefiro que as pessoas leiam 2 vezes. Eu faço um texto curto e a pessoa... vou ter que ler de novo porque eu acho que eu não peguei. Então, lê 2 vezes. Tem tempo para... Dá tempo. Eu sei que ninguém mais hoje em dia tem tempo. Tá? Então, por favor, gostou do que você ouviu aqui? Então vai lá e lê. Vai lá e lê. É importante ler. Sabe? As coisas só se fixam na leitura. Sabe? A leitura é fundamental. Tá bom? É isso. Boa noite. Sim, talvez eu grave mais. Eu gostei dessa coisa de fazer umas croniquetas do cotidiano. Talvez eu grave mais uma croniqueta. Não sei se alguém reparou, mas hoje tem ali, bem aqui, um cactus, que eu passei a tarde hoje replantando umas plantas aqui. Aí fiz um cactus, falei, ontem tinha uma gatinha, hoje eu vou botar um cactus ali. Né? E aí eu gostei dessa ideia. Ontem eu falei da gatinha da Zen, né, que ficou ali. Talvez eu grave mais alguma coisa hoje, falando de tudo. Sei lá, falando bobagem. Tá bom? Então é isso. Boa noite e até amanhã.